A sirtuina 2, sirtuinas não necessariamente têm o mesmo papel, embora tenham o mesmo nome e tenham a mesma atividade de acetylação de proteínas, elas podem ter papéis até totalmente contrários, tá? Dependendo dos alvos que elas vão ter de acetilação. A sirtuina 2, quando eu faço inibição farmacológica dessa proteína, tá? Usando esses dois fármacos aqui, tem esses códigos, eu tenho uma redução da translocação de SRBP2, de SRBP para o núcleo. Tá? Então, eu estou olhando aqui, vocês olham, tem a presença aqui no núcleo das células, e quando eu tenho inibição da sirtuina, eu tenho menos SRBP no núcleo, então está medido aqui pela microscopia, uma redução de 10%, mais ou menos. Tá? E isso aqui é significativo, porque quando eu olho a quantidade de colesterol que eu tenho nas células, eu tenho uma redução, na medida que o colesterol, quando eu tenho a inibição farmacológica, eu tenho uma redução na quantidade de colesterol presente nessas células, usando um inibidor ou outro. Tá? Então, sirtuina 2 também está envolvida no processo de colesterol, no processo de síntese de colesterol. Quando eu tenho uma inibição dessa proteína, eu tenho menos atividade de SRBP e menos colesterol presente nas células. Última sirtuina que eu quero falar para vocês, sirtuina 6, tá? Quando eu faço um camundongo nocaute para sirtuina 6, o que eu vejo? Eu tenho um aumento dos níveis plasmáticos de colesterol, tá? Eu tenho mais colesterol no plasma, o nocaute é a barrinha preta. Eu tenho mais colesterol hepático também. Então, sem sirtuina, eu tenho um camundongo com mais colesterol no plasma e mais colesterol no fígado. Tá? Quando eu olho a expressão de genes envolvidos com a síntese de lipídio, tem expressão de vários deles. Então, SRBP2, de novo, está aumentada assim, a expressão desse gene. HMG-CoA sintase, HMG-CoA redutase, as duas envolvidas na síntese de colesterol também estão aumentadas. E o receptor de LDL também está aumentado. Tá? Então, tem mais síntese, o que explica mais colesterol no plasma, mais colesterol hepático. Também tem mais LDL, o que explica que o fígado está até conseguindo captar mais colesterol, mas isso não é o suficiente para você tirar um colesterol do plasma. Tá? Então, de alguma forma, sem sirtuina, eu tenho um aumento da síntese de colesterol. Por outro lado, se eu faço camundongos que estão super expressando sirtuina 6, eu teria que ter o efeito contrário, e de fato isso parece acontecer. Então, se eu olho camundongos que super expressam sirtuina 6, tá? E aqui eu tenho camundongos geneticamente obesos, tá? Então, a barrinha cinza aqui são camundongos geneticamente obesos, então são camundongos obesos, gordões, e aqui eu estou super expressando sirtuina 6 nesses camundongos. Então, a ideia é, será que eu consigo reverter parte dos sintomas da obesidade aumentando a atividade de sirtuina? Sim. Então aqui você olha o colesterol total, o camundongo obeso tem mais colesterol que o controle. Se eu superexpresso sirtuina 6, tem uma redução na quantidade de colesterol no plasma, tem uma redução da quantidade de colesterol hepático. Tá? Se eu olho a expressão de genes, que eu olhei aqui, eu tenho uma redução da expressão de SRBP2 e uma expressão de HMG-CoA redutase, ou seja, a síntese de colesterol vai estar diminuída. E que eu estou olhando acetilação de estonas com um protocolo chamado CHIP, tá? Que é imunoprecipitação de cromatina. E quanto mais estona acetilada eu tiver, maior a expressão daquele gene. Tá? Porque como é que isso acontece? Quando as estonas são proteínas que estão enovelando o DNA. Tá? E elas têm carga negativa. Tá? Então, várias lisinas que têm carga negativa, tem carga positiva, então as lisinas de carga positiva que fazem interação com o DNA que tem carga negativa. Então elas ficam ali enovelando aquele DNA. Então, quanto mais carga positiva essa estona tiver, mais compactado aquele DNA tá, mais difícil é de você conseguir fazer a expressão dos genes naquela região. Então, uma forma de você regular a expressão gênica é você deixar as estonas deacetiladas. Tá? Então, elas têm carga negativa e o DNA fica muito enovelado, você não tem espaço físico para as proteínas chegarem lá e aumentar a expressão daquele gene. Como é que eu faço para conseguir afrouxar essa interação entre estonas e DNA? Eu acetilo, de novo acetilação, acetilo as lisinas. Tá? Quando eu coloco um grupamento cetil na lisina, ela perde aquela carga positiva e fica com a carga neutra, por causa dos carbonos do acetil. Tá? Isso faz com que a estona diminua a interação com o DNA
Então a malha fica mais frouxa, o DNA fica mais aberto, e aí eu consigo fazer a expressão desses genes. Então, uma forma de você tentar estimar o quanto aquele gene está funcionando ou não é o quanto de acetilação de histonas eu tenho no promotor daquele gene. Isso eu consigo ver pela imunoprecipitação de cromatina. Então, eu faço imunoprecipitação do DNA e vejo o quanto de histona acetilada eu tenho visto ali. Tá? E aí, quando eu olho aqui duas histonas, tá? Acetiladas, acetilações, histona 3, na verdade, com acetilação na lisina 9 ou na lisina 56. Quando eu tenho um camundongo super expressando sirtuina, eu tenho uma redução na acetilação dessas histonas. Ou seja, esse RBP2 deve estar com uma expressão menor, que é o que eu de fato estou vendo aqui por medindo a quantidade de expressão do gene por RNA mensageiro. Uma outra coisa que está envolvida com a síntese, que não falando de parte molecular, mas também de dieta, mas não uma dieta específica, uma redução na quantidade, um aumento na quantidade de um nutriente ou outro, mas simplesmente reduzindo o consumo de calorias. Quando você diminui o consumo de calorias, nesse processo que é chamado de restrição calórica, você reduz a quantidade de energia disponível para a síntese de várias coisas, inclusive para a síntese de colesterol. Tá? Então a restrição calórica está envolvida com vários, como tratamento, assim, ou como redução de risco para vários tipos de doenças metabólicas. Isso inclui obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e por aí vai. Tá? Então, aqui tem um trabalho mostrando pacientes que fazem, ou indivíduos que fazem restrição calórica voluntária de longo prazo, então são muito tempo fazendo restrição calórica, e eles têm redução significativa dos níveis de colesterol e de outros parâmetros também. Então, você tem redução de colesterol total, redução de colesterol LDL, aumento de colesterol HDL, redução de triglicerídeos, tá? Você tem redução de pressão arterial, redução de glicemia, insulinemia de jejum e uma redução de inflamação crônica. Tá? Quem quiser mais detalhes de restrição calórica, faça metabolismo integrado ou entre aí no canal e procure, tem dois vídeos de restrição calórica das aulas, se vocês quiserem dar uma olhada. Por último, eu quero falar para vocês dos sais biliares. Por que isso é importante? É a única forma que a gente tem de excretar colesterol. Tá? Se você aumentar a quantidade de exercício físico que você fizer, fazer um exercício aeróbico, você vai queimar ácido graxo. A gente consegue fazer beta-oxidação e reduzir a quantidade de ácidos graxos e usar isso como fonte de energia. A gente não tem uma beta-oxidação para colesterol. Então, o colesterol entrou e foi sintetizado, ele vai ficar lá. Ele não tem como ele ser degradado. Tá? A única forma que a gente tem de jogar colesterol fora é através de sais biliares. Tá? Então, o fígado produz, tem vias de síntese, que eu não vou entrar em detalhe aqui com vocês. Você uma síntese, a partir de colesterol você sintetiza sais biliares. Esses sais biliares, então, são jogados lá para o lumen do intestino. Você tem mudanças feitas pelas bactérias, tá? Microbiota, vai ser importante eu falar isso para vocês na aula. E esses sais biliares, então, podem ser reabsorvidos pelo intestino e voltar para o fígado. Se você conseguir reduzir o quanto de sais biliares são processados pela microbiota ou são reabsorvidos, você conseguiria reduzir a quantidade de colesterol no plasma. Tá? Seria uma forma de você conseguir reduzir hipercolesterolemia, seria reduzir a quantidade de sais biliares que são reabsorvidos. Então existem fármacos que são usados para isso, são os quelantes de sais biliares. Eles quelam sais biliares e evitam que eles sejam reabsorvidos pelo intestino e acabam saindo nas fezes. Então, assim, a síntese de sal biliar é a principal proteína, uma das principais proteínas envolvidas com a síntese de sais biliares. Essa proteína é esse proteína que se troca como C, então CYP7A1, tá? A expressão dela está positivamente associada com a síntese de sais biliares, tá? Então, conforme você aumenta a expressão dessa proteína, indivíduos com maior expressão dessa proteína tem maiores níveis plasmáticos de sais biliares, tá? Então, de fato, está envolvido com a síntese, mas ela está negativamente associada com a idade. Então, conforme você envelhece, você tem uma redução na expressão dessa proteína. Então, você sintetiza menos sal biliar. O que pode ter alguma associação com o fato de, conforme você está envelhecendo, os seus níveis de colesterol aumentam. Pode ser que seja porque você
faz e secreta e excreta menos sal biliar e logo perde menos colesterol nas fezes. Mas o que é muito importante para os sais biliares, o metabolismo dos sais biliares, é a microbiota. A microbiota tem um papel muito importante no metabolismo e na absorção de sais biliares. Tá? Então, quando eu pego camundongos sem microbiota, que são aqui nesse trabalho as barrinhas brancas, tá? Então, a barrinha branca é camundongo germe-free, ou seja, sem microbiota, e a barrinha preta são os camundongos convencionais, então eles receberam microbiota novamente, tá? Quando eu olho a quantidade de sais biliares de modo geral, os camundongos sem microbiota, eles têm um aumento da quantidade de sais biliares, tá? Então tem mais sal biliar na vesícula, no intestino delgado, mas tem menos no intestino grosso, nas fezes e no plasma. Então, tem uma mudança na quantidade de sais biliares em diferentes regiões, tá? E esses camundongos sem microbiota, eles têm um aumento da expressão de genes envolvidos com a síntese de microbiotas. Desculpa. Um aumento da síntese de genes, um aumento da expressão de genes envolvido com a síntese de sais biliares. E além do aumento da expressão dos genes, o aumento da atividade das proteínas também. Tá? Então, a presença da microbiota é importante, muda a quantidade de sais biliares em diferentes partes do corpo, e sem microbiota você tem uma síntese maior de sais biliares. E o que é interessante é que eu posso fazer modificações na microbiota para deixar uma microbiota mais com genes diferentes, bactérias modificadas geneticamente para modificar o metabolismo de sais biliares. Tá? Então, nesse experimento aqui, o que foi feito foi o seguinte: eu colonizei colonizei camundongos com bactérias que estavam expressando hidrolase de sal biliar. Tá? São essas dois genes aqui do meio, tá? Que é Escherichia coli, biliar salt hydrolase. Tá? Então tem dois grupos de bactérias diferentes expressando a mesma enzima. O que acontece quando eu recolonizo os camundongos com essa bactéria? Tá? Então, esses camundongos que estão expressando essa bactéria capaz com uma capacidade aumentada de hidrolisar sal biliar, eles têm níveis menores de sais biliares, pelo menos uma das cepas, tá? Então tem menos sais total ou conjugados, tem menos quantidade de sal biliar. Eles ganham menos peso, tá? Então tem uma redução no ganho de peso desses camundongos. Isso acontece provavelmente porque eles excretam mais gordura nas fezes. E com isso tudo, eles têm menos níveis plasmáticos de colesterol total menor, tá? Então menos colesterol no plasma e menos triglicerídeo hepático. Tá? Então, essa mudança na colonização da microbiota, uma microbiota diferente, capaz de modificar o metabolismo dos sais biliares, tem efeitos dramáticos, que eu consigo reduzir o peso do camundongo, fazer com que ele excrete mais gordura nas fezes e com isso reduza níveis plasmáticos de colesterol e a quantidade de gordura no fígado. Isso aqui eu estou falando de camundongo, tá? Mas isso também tem influência sobre humanos, tá? Não dá para fazer experimento em humanos nesse nível de você fazer modificação microbiota, até dá, mas mais complicado de fazer. Mas você consegue tentar fazer associações, tá? Então, o que foi feito nesse experimento aqui é tentar explicar o quanto você tem variação de peso, triglicerídeo e colesterol total nas pessoas com base na idade, no gênero, tá? No sexo e na microbiota. Tá? Então você coletava a fezes das pessoas, via quão variável a microbiota era e colocava isso na equação. Tá? Comparava isso com idade e gênero. Tentava explicar será que pessoas com a mesma idade, do mesmo sexo, você pode explicar quanto você consegue explicar do peso, do colesterol e do triglicerídeo que essas pessoas têm com base na microbiota. Tá? E aí a composição da microbiota influencia índice de massa corporal,
Tá? Então, parte significativa do peso pode ser explicado pela microbiota da pessoa. Parte da quantidade total de glicerídeos plasmáticos também pode ser explicada pela mudança de microbiota. E do colesterol HDL também. A microbiota parece não ter influência, em humanos pelo menos, no colesterol LDL e no colesterol total. Mas peso, triglicerídeos e colesterol HDL pode ser explicado, parte da diferença entre as pessoas pode ser explicado pela presença de diferentes microbiotas. E para terminar, o que eu acho que é interessante é você consegue fazer modificação de microbiota com probióticos, tá? Embora você ainda não tenha protocolos muito bem estabelecidos de como você consegue fazer isso, existem alguns experimentos mostrando em camundongos, ou ratos pelo menos, de que você consegue fazer modificação na microbiota usando probióticos e você consegue fazer modificações no metabolismo desses modelos, tá? Então aqui eu tenho ratos alimentados com uma dieta rica em colesterol e tratados ou não com probióticos, tá? Então aqui eu tenho o camundongo que tomou a dieta rica comeu dieta rica em colesterol. Ratos que tomaram iogurte e iogurte com probiótico, tá? E aí quando eu olho aqui no final do experimento, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol VLDL, eu tenho uma redução. Os camundongos que tomaram iogurte com probióticos, a gente tem uma redução de colesterol total e uma redução de colesterol LDL, tá? Parte desse efeito pode ser explicado por um aumento na excreção de sais biliares, tá? Então, se eu olho diferentes sais biliares que estão presentes nas fezes, os camundongos que comeram iogurte com probióticos têm uma excreção maior desses sais biliares nas fezes. Então, isso explicaria por que o camundongo tem uma redução de colesterol total, porque quando tem a presença dessas camundongos tratados com esses probióticos e essa mudança de microbiota, faz com que o camundongo esse rato tenha uma excreção maior de sais biliares, logo redução dos níveis totais de colesterol no corpo. Então, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, falei metabolismo de colesterol, passei pela digestão, absorção, síntese e o papel dos sais biliares, em especial da microbiota. Então, eu fecho parte do ciclo, pelo menos, onde a gente já falou da digestão, absorção de ácidos graxos e colesterol, metabolismo de lipoproteínas. E na próxima semana eu vou falar o que acontece onde esses lipídios chegam, tá? Então eu vou falar, as lipoproteínas foram sintetizadas, esses lipídios vão lá para o tecido adiposo e para o fígado. Então eu vou falar um pouco de metabolismo lipídio hepático e vou falar bastante de metabolismo de lipídios no tecido adiposo, branco, marrom e bege, tá? Então, na próxima aula a gente se vê, um abraço.